Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o texto de hoje exige um pouco mais de reflexão sobre o que está revelado para nós. É continuidade do que aconteceu, do fato que aconteceu ontem, quando Jesus cura aquele homem que está há 38 anos deitado numa maca e é paralítico e está ali no pórtico, ou seja, na piscina de Betesda. Meus amados irmãos, veja o que diz o Evangelho de hoje, mostrando como Jesus e o Pai estão unidos, como Jesus e o Pai estão em comunhão, como Jesus e o Pai são um só Deus. Versículo 17 de São João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. Mas ele lhes disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Então, quando Jesus declara que Deus é seu Pai, ele está mostrando que ele é Deus com o Pai e também com o Espírito Santo. Continua o diálogo de Jesus entre os judeus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhes mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Então, Jesus aqui já mostra que ele e o Pai têm o mesmo poder, né? Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Então, quem será o juiz de toda a história é Jesus Cristo. Não porque simplesmente Jesus queria julgar, mas porque o Pai dá a ele o direito, dá a ele o encargo de julgar os vivos e os mortos. E por que os vivos e os mortos? Mais à frente nós veremos, porque Jesus, ele é Senhor, e assim como o Pai dá a vida a quem quer, Jesus também recebeu do Pai o poder para dar a vida a quem ele quer. E veja o que ele vai dizer. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Então, quem honra o Filho Jesus, honra também o Pai. Honra também a Deus. E quem não honra o Filho, semelhantemente, não honra o Pai. Porque eu e o Pai somos um, dizia Jesus. E ele continua: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, veja, a minha, não é a palavra do Pai, porque a palavra do Pai é Jesus. Então Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Se você quer ter vida eterna, escute, ouça a palavra de Cristo Jesus. Porque a palavra de Cristo Jesus é espírito e vida. Ele vai dizer um pouco mais à frente, no discurso do pão eucarístico, no discurso do seu corpo e seu sangue, no discurso da Eucaristia. Ele vai dizer que as suas palavras são espírito e vida. E quem ouve as suas palavras vive eternamente. E ele continua: em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos, aqui é os mortos em espírito, os mortos que, mesmo estando vivos, estão mortos. Hoje no mundo existem bilhões e bilhões de pessoas que andam sobre a terra,
mas que estão mortas. E existe também bilhões e bilhões de pessoas que estão nos sepulcros, nas catacumbas, mas estão vivas. E por que estão vivas? Porque ouviram a palavra de Jesus. O Evangelho, ou melhor, a segunda leitura de domingo dizia: desperta tu que dormes, ressuscita, porque Cristo resplandecerá sobre ti. E ele continua: em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque aqueles que estão mortos em seus pecados, ao ouvirem a palavra de Deus e crerem em Jesus, terão vida em si e passarão da morte para a vida. É o que diz o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não mais incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. É essa ressurreição, a primeira ressurreição que Jesus está falando. E depois ele vai dizer: pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho, Jesus Cristo, tem a vida em si mesmo. E lhe confiou o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, dessa primeira ressurreição, daqueles que ouvem a palavra de Jesus e passam a viver uma vida nova, uma vida em abundância. E São Paulo vai dizer: porque aquele que está em Cristo, ou para aquele que está em Cristo, não há mais condenação, pois passou da morte para a vida. E Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles, ao som de sua voz. E aqui Jesus já está falando da segunda ressurreição, daqueles que ressuscitam dentre os mortos e ressuscitarão, melhor dizendo, dentre os mortos, por ocasião da volta de Cristo. E como diz o apóstolo São Paulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 12, vai dizer assim que, meus irmãos, a respeito da volta de Cristo, a respeito dos mortos, não quero que estejais enganados. Quando Cristo aparecer na sua glória, ao sinal dado, a voz do arcanjo e o toque da trombeta divina, aqueles que se encontram nos sepulcros ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos e estaremos com o Senhor para sempre. Então, se ouvirá a voz do Senhor, e aqueles que estão no sepulcro ressuscitarão. E aqui o Senhor deixa muito claro: os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. E aqui fica a pergunta para os irmãos protestantes: que história é essa de alguém ser salvo somente pela fé? Nós somos sim salvos somente pela graça, e não há outro aspecto que nos dê salvação. Somos salvos sim somente pela graça, mas a graça de um Deus livre, que age livremente e que espera do homem criado à sua imagem e semelhança, livre, uma resposta livre ao seu chamado. Eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e sentarei e farei refeição com ele. E Jesus disse: vocês se assentarão comigo, como sentou comigo Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas, e farão refeição comigo. Por quê? Porque vocês ouviram a minha voz e abriram a porta dos vossos corações. E ele continua, Os que praticaram o bem irão para a vida, para a ressurreição, e aqueles que praticaram o mal para uma ressurreição, para serem condenados. E aqui nós podemos ver nitidamente que a fé sem obra é morta, mas uma fé manifestada, complementada pelas obras de caridade, essa sim é uma fé salvífica. É uma fé que, impulsionada pela graça de Cristo, consegue trazer vida e salvação para todos aqueles que acreditam em Jesus.
No final, Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo: de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não vai nos julgar de acordo com a vontade dele, mas de acordo com a vontade do Pai. Ou seja, Jesus nos julgará de acordo com a sua palavra, a palavra que o Pai revelou, a palavra que o Pai enviou. Portanto, que nós possamos pedir a Jesus a graça de compreendermos que Ele e o Pai são um só Deus, uma só divindade. Não existe outro Deus, não existe outra deidade, não existe outra divindade. Principalmente, não existe outro nome pelo qual nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, aquele que tem o poder e aquele que tem a voz de trombeta divina, que ao falar fará com que os mortos ressuscitem dos seus sepulcros e encontrem-se com ele para a vida eterna. Aqueles que praticaram bem para a salvação eterna, o paraíso eterno, estando eternamente com o Senhor. Aqueles que praticaram mal para o opróbrio eterno, para a condenação eterna, para o sofrimento eterno, junto com Satanás e os seus demônios, no lago ardente de fogo e enxofre que foi preparado pelo próprio Senhor para Satanás e os seus demônios, e aqueles que se aproximaram dele e viveram segundo os seus propósitos. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.